Queridos, como eu disse, hoje nós estamos então iniciando o módulo 5, o módulo de pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós teremos apenas uma aula nesse módulo, porque nós temos um cronograma a ser cumprido e para conseguirmos encerrar todos os assuntos até o final de novembro, nós vamos ter que comprimir esse assunto, assim como comprimimos alguns anteriores. Nós falaremos então sobre a pessoa do Espírito Santo, e é importante que você se lembre que nós, nas últimas aulas, trabalhamos o módulo de Cristologia, o ser, a pessoa e a obra de Jesus. E entre a pessoa e a obra de Jesus, que é Cristologia, e a salvação que ele conquistou para nós, que é soteriologia, nós temos um módulo no meio, que é pneumatologia. Em Cristologia, nós vimos o que Deus fez por nós. Em soteriologia, a doutrina da salvação, nós veremos o que Deus fez e faz em nós. Mas tudo isso é feito em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então, o que liga a obra de Jesus e a aplicação dessa obra em nós e por nós é a pessoa do Espírito. Então, hoje nós gastaremos toda a nossa aula pensando na pessoa e, de modo mais especial, na obra do Espírito Santo. Então, vá anotando as suas dúvidas para que a gente, no momento propício, possa saná-las. Vamos lá? Vamos então começar pensando na pessoa do Espírito Santo. E eu quero começar essa aula citando o livro do John Owen, O Espírito Santo, talvez o maior tratado já escrito sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nenhum outro livro superou esse aqui. Esse foi escrito no século XVII. E John Owen começa o seu livro dizendo assim: ao planejar a grande obra de salvar pecadores, Deus proporcionou duas dádivas, o seu Filho e o seu Espírito. O Espírito Santo, irmãos, é crucial para que a obra que Jesus fez em nosso favor seja eficaz e aplicada a nós. É o Espírito Santo que faz isso. Então, sem o Espírito Santo, não há evangelho, não há Bíblia, não há salvação, não há ligação entre o que Deus fez em Jesus e a nossa vida hoje e agora. O Espírito Santo é crucial para tudo que Jesus fez seja aplicado em nós. Nós já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo no nosso módulo de Trindade, se eu não me engano, na aula 12. Você pode depois ver lá no YouTube o que falamos sobre as obras gerais do Espírito e sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas eu queria, nessa aula de pneumatologia, enfatizar duas questões sobre a pessoa do Espírito antes de entrarmos na obra do Espírito Santo. Primeira coisa, irmãos, eu quero destacar para vocês os nomes que o Espírito Santo recebe. Dois nomes que o Espírito Santo recebe, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele recebe vários nomes, mas o principal, ou os principais, são esses aqui. No Antigo Testamento, nós temos a expressão ruach, ruach. E no Novo Testamento, a expressão pneuma. E essas duas expressões têm o mesmo significado, tanto no hebraico quanto no grego. Essas expressões significam vento, ar, sopro, ar em movimento. Então, literalmente falando, o Espírito Santo é o vento santo, o ar santo, o sopro santo. Por que a Bíblia dá esse nome até estranho para o Espírito? Um dicionário de teologia, organizado pelo Van Gemeren, diz assim: a essência invisível de ruach é conhecida primariamente por seu efeito no mundo visível. Então, o Espírito Santo, assim como o vento, é invisível, mas assim como o vento tem sua obra manifesta de modo visível. Você não vê o vento, mas você vê o vento agindo numa árvore, por exemplo. Da mesma forma, o Espírito é invisível, mas você vê a obra do Espírito nas pessoas, na igreja, no mundo e assim por diante. É por isso que o teólogo Charles Hodge diz o seguinte: a terceira pessoa da Trindade se chama o Espírito, ou o vento, porque é o poder ou eficiência de Deus, isto é, a pessoa por meio de quem se exerce diretamente a eficiência de Deus. O Filho é chamado de Verbo, como o revelador de Deus. A terceira pessoa é chamada de Espírito, como seu alento e poder. Ele também é chamado predominantemente de Espírito Santo, para indicar tanto a sua natureza quanto suas operações. Ele é absolutamente santo em sua própria natureza, e a causa da santidade
das criaturas. Então a ideia que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento deseja comunicar é que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que age na criação. Agora, importante, nós não estamos dizendo que o Espírito Santo é uma força, é um poder. Essa é uma heresia. O Espírito Santo não é uma força ou um poder, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa divina. Mas dentro da Trindade, lembram da economia da Trindade? Cada pessoa fazendo um papel? Dentro da Trindade, assim como o Filho é a imagem visível de Deus, o Espírito é a pessoa que atua na criação e especialmente nos crentes. Então o Espírito Santo, ele é esse vento divino, essa ação invisível, mas que tem os seus efeitos visíveis. Ele também é santo porque ele manifesta a santidade de Deus e gera a santidade nos crentes, e falaremos disso daqui a pouco. Então esse é o nome principal, o vento santo, o ar santo, o Espírito Santo. Agora, no Novo Testamento, dentre todos os nomes que o Espírito recebe, Jesus dá um nome muito especial para o Espírito Santo naquele famoso discurso do cenáculo, dos capítulos 13 até o 17. E especialmente dos capítulos 14 a 16 de João, Jesus chama o Espírito Santo de Paráclitos. Paráclitos. E essa expressão, ela é muito rica. Nós temos diversas traduções para essa expressão. Nós temos, por exemplo, a expressão advogado, conselheiro, consolador, auxiliador e assim por diante. Então, se você usa a nova versão internacional, você tem lá que o Espírito é o conselheiro. É uma forma de traduzir. Na Almeida Revista Atualizada, a ideia lá é consolador. Tudo isso está dentro da ideia de paráclitos. Paráclitos. É uma expressão rica que vem da junção de duas palavras gregas. Para, a preposição para, significa estar ao lado de algo ou de alguém. Então, para. E o kletos vem do verbo kalel, que é chamar. Então, para, estar ao lado de, e kalel, chamar. Então, juntando as duas palavras, literalmente é aquele que é chamado para estar do lado de alguém. O paráclitos é alguém que é vocacionado, chamado para estar ao lado de alguém. Jesus fala isso lá em João, capítulo 14, versos 16 e 17. Dentre tantos versículos que ele cita esse nome, veja o que ele fala. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, Paráclitos, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu quero chamar a sua atenção para um fato interessante que Jesus fala aqui. Ele chama o Espírito Santo de outro conselheiro, de outro paráclitos. E no texto grego nós temos a seguinte expressão para outro conselheiro, alon parácleton. E essa expressão alon é interessante, porque na língua grega nós temos duas palavras para descrever coisas diferentes. Nós temos a palavra héteros, de onde vem exemplo heterossexual, e a palavra alos ou alon. Qual que é a diferença entre as duas? Héteros indica coisas ou pessoas de espécies, de gêneros diferentes. Por exemplo, a heterossexualidade é a atração por pessoa do outro sexo, de um sexo diferente. Tudo bem? Então, héteros enfatiza algo ou alguém de uma espécie, de um gênero, de um tipo diferente. Tudo bem? Agora, o alos ou o alon indica uma coisa que é diferente, mas é da mesma espécie, do mesmo gênero. Então, quando Jesus fala que ele vai enviar outro consolador, outro conselheiro, alon paracleton, ele está dizendo que ele vai enviar alguém do mesmo gênero, da mesma espécie, do mesmo tipo. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é um consolador, ele é um conselheiro, ele é um advogado. Mas quando ele for assunto aos céus, ele enviaria um outro conselheiro da mesma espécie para continuar parte da sua obra. Então o Espírito Santo não é alguém estranho à obra de Jesus, pelo contrário, ele é da mesma espécie, digamos assim, do mesmo tipo, para continuar a obra de Jesus Cristo. Mas, pastor, o que é conselheiro, advogado, consolador? O que é um paráclitos? Qual que é o sentido disso? Para não gastarmos muito tempo nisso, irmãos, eu vou citar para vocês uma fala do R.C. Sproul que resolve a questão de modo muito didático.
Ele fala assim: na cultura grega, um paráclito era um advogado familiar que vinha para defender membros da família acusados de um delito. O paráclito era o defensor, o fortalecedor que assistia pessoas em tempos de problema. Precisamos de um defensor em meio a este mundo hostil. Essa é a razão porque, no meio de seu discurso sobre ódio, perseguição e aflição, Jesus prometeu enviar outro advogado. Ele prometeu o Espírito Santo, que será nosso advogado de família, atuando por nós como ajudador permanente. Ele nos encorajará, nos defenderá e nos fortalecerá em meio à batalha. Então percebe que o Espírito Santo, eu sei que está difícil de ouvir, mas presta atenção aqui. Jesus envia um outro paráclito. Esse termo paráclito, ele é usado também em 1 João 2,1. E em 1 João 2,1, o texto diz: filhinhos, não pequem, porém se alguém pecar, vocês têm um advogado, um paráclito. Então a obra do Espírito não é simplesmente consolar o crente, fortalecer. Ele faz isso, mas ele é aquele que é chamado para caminhar ao lado do cristão, fortalecendo, capacitando, consolando e assim por diante. Então eu quero que você entenda que a obra do Espírito, ela é muito maior e mais profunda do que simplesmente ser o consolador, aquele que te dá alento quando você sofre. Ele faz isso, certamente, mas ele é muito mais do que isso. Ele é alguém que caminha ao seu lado, dando o poder, a assistência, a ajuda, o fortalecimento necessários para que você viva a vida cristã. Então esse nome Paráclito é muito importante porque ele é uma ideia de continuidade à obra de Jesus como o nosso consolador, como o nosso advogado, como aquele que anda junto conosco. Então, resumindo o que vimos até agora, o Espírito Santo é chamado de vento, de ar divino. Por quê? Assim como o vento, ele é invisível, mas a sua atuação é visível. E Jesus chama o Espírito de Paráclito, de consolador, de advogado, de conselheiro. Por quê? Porque isso resume a operação do Espírito de ser chamado para andar ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Vamos lá, a gente vai agora entrar na obra do Espírito Santo, a obra geral do Espírito. Aqui nós não vamos gastar muito tempo, mas eu quero que você entenda uma coisa. Sempre que Deus age em algo ou em alguém na criação, seja um cristão ou um não cristão, sempre que Deus age na criação, ele age através do Espírito. Guarde isso. Lembra que nós falamos em uma das aulas que todas as vezes que Deus se manifesta visivelmente no Antigo Testamento, sempre é a segunda pessoa da Trindade? Então, da mesma forma, nós podemos usar essa regrinha. Todas as vezes que Deus atua na criação ou nos seres da criação, ele atua por meio do Espírito. Como diz o Charles Hodge, o Espírito é o executivo da divindade. Tudo quanto Deus faz, ele o faz por meio do Espírito. Então Deus age em toda a criação, sempre através do Espírito Santo. E essas obras do Espírito podem ser divididas em dois grupos principais. O primeiro grupo, nós chamamos de operações gerais. Operações que não são, entre aspas, espirituais, não são salvadoras. As operações gerais se resumem na criação e na capacitação e sustentação da criação. Ou seja, todas as vezes que alguém faz alguma coisa, independentemente de não ser algo espiritual, é capacitado pelo Espírito. Quando alguém respira, é porque o Espírito Santo capacita essa pessoa. Quando alguém pensa, é porque o Espírito Santo capacita. Quando alguém faz uma música, quando alguém pinta um quadro, quando você dirige o seu carro, tudo que a criação faz porque o Espírito Santo comunica vida e capacitação. Pastor, mas até as músicas que são contrárias a Jesus, até as obras de arte que são contrárias à palavra de Deus, sim. Deus capacita o ser humano, e aí o ser humano, em sua livre agência, decide fazer algo que glorifica ou não a Deus. Mas não é porque o ser humano usa de modo errado essa capacitação que não é Deus que dá. Então, tudo que o ser humano faz é por conta do poder do Espírito Santo. Isso é interessante porque a gente costuma pensar no poder do Espírito para pregar, né?
para pregar, para evangelizar. É verdade, claro que é. Mas você precisou do poder do Espírito para levantar da cama hoje, para tomar seu café da manhã, para estar sentado aqui e não desintegrar. É o poder do Espírito. Quando a gente fala dessas operações gerais, nós estamos falando da graça comum. Lembra que falamos disso? Da graça comum, que é o favor de Deus, que sustenta a criação e abençoa as criaturas, especialmente os pecadores, mesmo sendo eles imerecedores. Já falamos da graça comum, a gente não vai gastar tempo nisso. Falamos disso em algumas das aulas, você pode voltar depois no YouTube e conferir. Então, operações gerais é igual graça comum, ok? A graça de Deus atuando tanto na criação quanto na capacitação dos seres e das pessoas. Agora a gente vai gastar tempo nessa segunda parte, as operações especiais. Se as operações gerais são as operações, entre aspas, só para você entender, não espirituais, digamos assim, que não tem a ver com o evangelho, com a salvação, as operações especiais do Espírito são aquelas ações do Espírito Santo que geram vida espiritual e que nos ligam a Deus, que nos sustentam nessa caminhada cristã. É aqui que a gente vai gastar tempo nessa aula, nas operações especiais do Espírito. O que o Espírito faz visando a nossa salvação e o nosso crescimento na fé. Tudo bem? Então, para você não confundir, operações gerais é o que Deus faz na criatura, na criação, sustentando a criação, independentemente de ter vida espiritual ou não, ser crente ou não. Operações especiais são aquelas operações que o Espírito realiza nos crentes, nos eleitos, levando-os à fé e ajudando-os a crescer espiritualmente. Pensando nisso, o John Owen, mais uma vez citando ele fala o seguinte: não há bem que recebamos de Deus, senão o que nos é trazido em nós e em nós operado pelo Espírito Santo. Não há em nós bem nenhum para com Deus, nenhuma fé, amor, obediência à sua vontade, exceto o que somos capacitados a fazer pelo Espírito Santo. Então nós dependemos do Espírito Santo para que ele opere em nós essas operações salvíficas. Isso é tão sério, irmãos, que o reverendo Hermes Maia, meu professor, diz assim no livro Fundamentos da Teologia Reformada: podemos afirmar que sem as operações do Espírito, o ministério sacrificial de Cristo não teria valor objetivo para os homens, visto que os méritos redentores e salvadores de Cristo não seriam comunicados aos pecadores. Percebeu como é sério? Em outras palavras, sem o Espírito, a obra de Jesus seria em vão, porque ele morreria pelos pecadores, mas essa obra não seria aplicada nos pecadores. Então veja que a Trindade, ela atua em conjunto. Jesus vive e morre em nosso lugar, mas tudo que ele fez só é útil para nós se o Espírito Santo aplicar. Senão, não tem valia, não tem utilidade para nós. E dentro dessas operações especiais, irmãos, nós veremos aqui alguns detalhamentos, mas eu quero, antes disso, pontuar para vocês o que talvez seja a obra central do Espírito. O que talvez seja a atuação principal, o papel principal do Espírito. E eu não sei qual você acha que é, mas nós podemos dizer que a obra central do Espírito é glorificar a Cristo. O próprio Jesus disse, lá em João 16,14, o seguinte: ele, o conselheiro, o consolador, o paráclito, me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, o que Jesus fala sobre o Espírito, ele virá para glorificar o Filho, para ressaltar a obra, a vida, a glória, a majestade do Filho de Deus. Outro texto, Paulo diz, lá em 1 Coríntios 12:3, o seguinte: por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Em outras palavras, lembram que nós falamos que essa palavra Senhor ou Kyrios é o equivalente a Yahvé do Antigo Testamento? Paulo está dizendo para nós que ninguém pode dizer que o Senhor Jesus é o próprio Yahvé, o Deus Criador, sem a ação do Espírito. Então, queridos, em resumo, nós podemos dizer que a ação do Espírito Santo é ressaltar a obra de Jesus. O Espírito Santo não aponta para si, ele aponta para o Espírito, ele é como se fosse um holofote. E o holofote não existe para
chamar atenção para si mesmo. O holofote chama atenção para o foco da luz, não é assim? Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Quem diz isso de modo magistral é o Dr. Martin Lloyd Jones, e ele fala o seguinte: esta é uma das coisas mais espantosas e extraordinárias acerca da doutrina bíblica sobre o Espírito Santo. Ele parece esquivar-se e ocultar-se. Ele está sempre, por assim dizer, focalizando o Filho. Essa é a obra do Espírito. Ele é glorificado indiretamente. Ele está sempre apontando para o Filho. Então, irmãos, veja que a igreja cristã, vez ou outra, ela entra em um certo desequilíbrio. Ou enfatiza muito o Deus Pai, ou muito o Deus Filho, ou muito o Deus Espírito. Eu diria que aqui no Brasil, a ênfase normalmente está na pessoa do Espírito, no que ele faz, nos dons e assim por diante. Veja bem, não é errado você pensar e refletir e crer na obra do Espírito. É importante, é crucial, nós estamos fazendo isso agora. Mas o ponto é, o Espírito Santo age em conformidade com o ministério de Jesus e apontando para o ministério de Jesus. O Espírito Santo, ele salva pecadores para quê? Para a glória de Jesus. Ele salva pecadores como? Iluminando e ressaltando a obra de Jesus. Ele santifica pecadores como? Criando nos pecadores agora salvos o caráter de Jesus. Então, tudo que o Espírito faz é sempre apontando para a pessoa de Jesus. O Espírito Santo, ele é, entre aspas, tímido. Ele aponta sempre para Jesus. Ele aponta para a obra do Senhor Jesus, não querendo trazer atenção para si mesmo, mas sempre ressaltando a obra do Filho. Tudo bem? Vamos lá. Não se confunda. Eu não estou dizendo que é errado você enfatizar a obra do Espírito. Não é. Errado é você enfatizar a obra do Espírito sem pensar no alvo central dessa obra, que é glorificar a Cristo. Tudo que o Espírito faz tem isso em mente. Queridos, então vamos lá. Obras gerais, obra na criação. Obras especiais, a obra que salva o ser humano, ou que aplica a salvação conquistada por Jesus e santifica o pecador agora salvo. Toda essa obra tem como objetivo glorificar a Cristo. Agora vamos pensar no detalhamento dessas obras especiais, começando pela ideia de salvação. A salvação aqui não é a conquista da salvação, Jesus fez isso. É a aplicação do que Jesus fez por nós. E o Espírito Santo, nesse papel de aplicação, ele age de modo único e exclusivo. A obra de salvação é uma obra exclusiva de Deus. Nós não temos participação nisso. Então, tudo que eu vou falar agora, quando o Espírito Santo faz em nós, nós somos passivos. Nós não agimos, é Deus agindo em nós. Tudo bem? Primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele gera vida espiritual. Nós chamamos isso de regeneração. Vamos explicar mais isso na aula de soteriologia. Por hora, você deve entender que o Espírito Santo gera vida espiritual. Por quê? Nós já nascemos mortos espiritualmente falando. Nós não temos vida espiritual, nós nascemos como inimigos de Deus, nós nascemos amando o pecado, nós nascemos com uma inclinação totalmente diversa do que Deus quer para nós. E aí o Espírito Santo, em algum momento, ele age no nosso íntimo, gerando vida espiritual. Jesus diz assim lá em João 3, 5, 7. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então o Espírito Santo, ele infunde vida espiritual naquele que estava morto. Ele ressuscita o morto espiritualmente falando. Ele faz o coração da pessoa se tornar propício à palavra de Deus, aberto à palavra de Deus. E essa é a primeira ação. Essa ação de dar vida espiritual ou de regenerar o morto, ela é uma ação única, não é um processo. É uma coisa que o Espírito Santo faz. É um ato, não é um processo. Tudo bem? É um ato que ele faz no nosso íntimo, no nosso inconsciente.
a grande maioria das pessoas não sabe quando o coração começou a se abrir para o evangelho. Algumas têm conversões assim espetaculares, mas outras não. Outras falam, puxa, eu não sei dizer quando começou a fazer sentido, mas uma hora fez sentido. Por quê? Porque essa obra do Espírito, ela é instantânea, mas ela é no nosso íntimo, talvez no subconsciente, digamos assim. Então você não tem como falar, nossa, agora, opa, senti alguma coisa. Fui regenerado. Não funciona assim. Pode acontecer? Pode, mas não funciona ordinariamente assim. Então o Espírito Santo ele é o responsável por conceder vida àqueles que são mortos espirituais. É ele que nos inclina o coração e abre o coração para que a gente acolha a palavra. Além disso, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus fala isso lá em João 16, do 7 ao 11. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Qual que é a ideia aqui, irmãos? O Espírito Santo ele é o responsável por convencer você que a forma de vida não glorifica a Deus. Convencer que pecado é pecado. Para o não regenerado, não há problema nenhum em fazer certas coisas. Mas quando o Espírito Santo age, ele convence você que aquilo perante Deus é pecado, é errado, e você deve se acertar com Deus. Isso é obra do Espírito. O homem natural não é convencido do pecado. Aliás, ele ama o pecado. Ele se deleita no pecado. Ele se lambuza no pecado. Mas é papel do Espírito nos convencer do nosso erro. E aí, ele continua a sua obra, depois, conduzindo à conversão. Ou seja, concedendo arrependimento e fé. Então veja que aqui nós temos uma progressão lógica. O pecador está morto em seus pecados. Em algum momento, o Espírito Santo vem e regenera, ressuscita essa pessoa. É um ato único, exclusivo, soberano de Deus. Ao fazer isso, o coração da pessoa que estava morto está vivo agora para a verdade de Deus, está aberto para a verdade de Deus. E por estar aberto, ele é convencido do pecado. E ao ser convencido do pecado, ele é conduzido ao terceiro passo, que é a conversão. E a conversão é marcada por arrependimento e fé. E essas duas coisas são dadas por Deus para nós. Olha o que diz Romanos 2,5. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Deus é tão bom que ao invés de te fulminar, ele convence você que você está errado e te conduz a um momento, a um estado de contrição e de abandono do erro. Isso é bondade de Deus. Mas não para por aí. Além do arrependimento, vem a fé. E Paulo vai dizer em Efésios 2,8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então é o Espírito Santo que regenera o nosso coração, abre o nosso coração para as verdades espirituais, nos convence do pecado e nos conduz à conversão, dando a nós arrependimento e fé. E quando nós cremos em Jesus e nos arrependemos do nosso pecado, acontece uma coisa que é ponto de discussão em muitos locais, mas eu quero resumir isso em 2 minutos para não ter discussão. Quando nós cremos em Jesus e nos arrependemos, acontece o que é chamado de batismo com o Espírito Santo. Aqui, por que surgem discussões? Porque nós temos irmãos nossos, especialmente os que abraçam a doutrina pentecostal ou neopentecostal, especialmente o pentecostalismo clássico, que entende que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento posterior à conversão. Então, nesse pensamento, a pessoa se converte, é regenerada, mas só em outro momento que ela é batizada com o Espírito Santo. E esse batismo, de acordo com esse pensamento, é evidenciado pelo dom de línguas estranhas. Ok? Esse é o pensamento. Qual que é o problema desse pensamento? Primeiro,
você não vê na palavra de Deus essa diferenciação entre o momento da salvação e o momento posterior do batismo com o Espírito. Mas, pastor, em Atos tem 4 momentos que o Espírito desce. Como assim, pastor? Vai lá em Atos 2, depois em Samaria, depois na casa de Cornélio, depois em Atos 19 em Efésios. E aí, pastor? Como é que funciona? Bom, a resposta para isso é muito simples. O livro de Atos, ele é uma descrição histórica da transição entre a velha aliança e a nova aliança. Não é padrão doutrinário para nós, o livro de Atos. Lembra que Jesus disse lá em Atos 1:8 que eles receberiam poder para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra? Lembra disso? Então, essas 4 descidas do Espírito Santo em Atos, elas cumprem esse cronograma, esse itinerário. Primeiro desce em Jerusalém. Depois desce nos Samaritanos, Atos 8. Depois na Judeia, na casa de Cornélio. E depois confins da terra, lá em Éfeso. Entende isso? Então a ideia é, o Espírito está seguindo o itinerário do Espírito, mostrando que agora ele vai descer sobre todas as pessoas. Mas depois de Atos, você não vê mais nenhum lugar desse hiato entre a salvação e entre o batismo com o Espírito. Tudo bem? Essa expressão, batismo com o Espírito, ela aparece 7 vezes no Novo Testamento. Apenas uma tem um sentido doutrinário, que é lá em 1 Coríntios 12. E olha o que Paulo fala, que interessante sobre esse pensamento do batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Na doutrina pentecostal, e nós respeitamos e amamos os nossos irmãos, e sem problema se você discorda, somos irmãos, vamos para o mesmo céu, sem problema. Mas o problema desse pensamento é que você cria 2 classes de cristãos. Uma classe são os cristãos salvos, mas não batizados. A outra classe são os salvos e batizados. São aqueles que receberam o upgrade, né? E Paulo está dizendo para nós que todos nós fomos batizados no Espírito. Ou seja, batismo com o Espírito é sinônimo de conversão. Nós fomos imergidos no Espírito. Recebemos o Espírito Santo na hora da conversão. A nós foi dado de beber. Lembra que Jesus fala? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, dele fluirão rios de água viva. E aí João complementa. E isso dizia ele sobre o Espírito Santo que ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então a ideia é que nós fomos batizados no Espírito quando cremos. E Paulo fala que todos nós, todos os cristãos foram batizados. Todos. Então, é muito comum você encontrar pessoas assim, pastor, eu já criei em Jesus, eu sei que eu sou crente, mas pastor, eu ainda não fui batizado com o Espírito, eu não falo em línguas, eu não tenho um sinal visível disso. Então, 2 coisas. Se você é crente, verdadeiramente você já foi batizado com o Espírito. Segundo, não há ligação lógica, ou bíblica, melhor dizendo, entre o batismo com o Espírito e uma manifestação visível. Não há. Não há. Então, nossos irmãos pentecostais defendem isso, nós respeitamos, mas nós não entendemos que é assim. Porque o dom de línguas é isso, é um dom. E Paulo fala que Deus dá para quem quer. Entende? É a mesma coisa que eu pensar, bom, você só é um cristão de verdade se você tem o dom do ensino. Pastor, eu não sei ensinar, eu não sei preparar uma aula, eu tremo para falar em frente ao espelho, quanto mais numa classe. Ah, então você não é crente. Vai buscar o dom, depois você me procura. Entende isso, irmãos? Então, biblicamente falando, quando nós cremos em Jesus e acontece a conversão, nós somos então batizados com o Espírito. Pastor, então quer dizer que não tem que mais buscar o Espírito Santo? Não, não é isso. Paulo manda a gente se encher com o Espírito Santo, mas são coisas distintas. O enchimento é uma coisa, o batismo é outra. Então, a teologia reformada entende que o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, acontece no momento da conversão. Vamos prosseguir e daqui a pouco eu abro para dúvidas. Além disso, irmãos, depois desse momento da conversão, o Espírito Santo ele concede essa certeza que nós somos filhos de Deus, amados por Deus e herdeiros da vida eterna. Paulo fala para nós, lá em
Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16, o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E depois ele fala, lá em Efésios 1, 13 e 14, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo, quando você crê em Jesus, você é batizado com o Espírito Santo, ele testifica em seu coração que você é um filho de Deus, que você é amado por Deus, que os seus pecados foram perdoados e você foi aceito na família, e que essa herança que você recebeu está mantida até o dia final. Então, como é que eu sei que eu vou para o céu? Como é que eu sei que eu faço parte dessa família? Vendo que o Espírito Santo habita em mim. Se o Espírito Santo habita em mim, é o selo, é a garantia, é a chancela, é o penhor, para usar a linguagem mais antiga, que eu faço parte desses herdeiros da vida eterna e da herança celeste. Então, irmãos, Paulo vai mostrar, e o Novo Testamento vai mostrar, que essa ação do Espírito Santo em nós, ele é aquele que gera nova vida, aquele que nos convence do pecado, aquele que nos conduz à conversão, ao arrependimento e à fé, nos batiza com o Espírito Santo e, por fim, nos sela, dando a nós essa certeza de filiação e de herança. Então, falamos da salvação. A salvação é essa obra exclusiva de Deus, na qual nós somos passivos. Apenas um parênteses. Nós somos passivos, exceto na parte de conversão. Falaremos isso na próxima aula. Arrependimento e fé também é uma ação nossa, ok? Mas ela é uma ação nossa que só é possível porque Deus dá para nós arrependimento e fé. E na outra aula a gente fala mais sobre isso. Então falamos da salvação. A segunda grande obra especial do Espírito é a santificação. Se a salvação é uma obra exclusiva do Espírito em nós, a santificação, por outro lado, é uma obra conjunta de Deus e do cristão. Então, salvação é 100% de Deus. E a santificação? 100% de Deus e 100% do crente. Na santificação, Deus nos dá ferramentas e nós somos chamados a agir, a crescer, a obedecer. Entende? Então ninguém é chamado a buscar a regeneração, porque é o Espírito que faz. Ninguém é chamado a tentar se convencer, é o Espírito que faz. Mas na santificação não. Na santificação ele faz e nós fazemos. Vai ficar um pouco mais clara essa questão. Primeiro, o que ele faz nessa santificação? Ele nos purifica, renova o nosso homem interior à semelhança de Jesus e promove esse crescimento espiritual nos cristãos. Então veja que a salvação, quando pensamos em regeneração, é um ato. A santificação é um processo. É um processo que vai durar toda a sua vida cristã. Até você morrer ou até Jesus voltar. Ela nunca vai parar. Porque você sempre tem coisa para melhorar, pecados a abandonar e assim por diante. Paulo vai dizer, lá em 2 Tessalonicenses 2:13, o seguinte: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, quem é a pessoa da Trindade que nos santifica, nos purifica? O Espírito Santo. Como? Através da palavra. Da palavra, dos meios de graça, da oração, da comunhão dos santos, do culto. Então, Deus nos dá meios para a gente ser purificado dos pecados. E dentro dessa ideia de crescimento, irmãos, nós temos o que nós conhecemos como fruto do Espírito. Então, nós falamos do batismo com o Espírito, que é a nossa conversão, a nossa inserção no corpo de Cristo. E depois vem o fruto do Espírito. O que é esse fruto do Espírito? É o caráter de Jesus sendo forjado paulatinamente em nós. No novo nascimento, na conversão, a semente é plantada. Na santificação, a semente vai germinando e frutificando. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Coisas importantes sobre o fruto do Espírito, irmãos. Primeiro, esse fruto não é frutos. Muita gente fala os frutos do Espírito. Não é um fruto. É um fruto com várias características. Pensa numa mexerica. É um fruto com vários gomos. É a mesma ideia. Então você tem um fruto, uma vida de Cristo que é gerada em você. A primeira coisa é essa. Segunda coisa, fruto comunica a ideia de crescimento integral. Ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo à medida que recebe os nutrientes necessários. Então, o fruto do Espírito em você deve crescer desde que você traga nutrientes para a sua vida espiritual. Como, pastor? Fazendo o básico, orando, lendo a Bíblia, santificando sua vida, vindo à igreja, ouvindo a palavra com piedade e fé. Isso é você nutrindo esse fruto. Outra coisa, a ideia de fruto comunica unidade. Ou seja, essas características devem crescer de modo conjunto em minha vida. Eu não posso dizer assim, pastor, eu sou uma pessoa paciente, tranquila. Eu sou paciente. Mas domínio próprio eu não tenho não, pastor. Sou paciente, mas se pisar no meu calo, o velho homem vem. Então, isso está errado. Pastor, mas eu nasci assim. Mas então, e o novo nascimento? Você nasceu de novo. Então, essas características, elas devem crescer de modo conjunto na gente. Aí você fala, pastor, mas eu tenho uma dificuldade na área do domínio próprio. Ou na área da alegria. Eu sou uma pessoa que nasceu para baixo já. Nasceu melancólica. Então, a ideia aqui é, você vai identificar os traços da sua vida que estão mais deficientes e orar e buscar para que essas coisas cresçam junto com as outras. Importante dizer também, irmão, que é fruto do Espírito. Não é característica pessoal. Eu sou um cara extrovertido, então a alegria para mim está certo. Não, não é isso. É alegria espiritual, do Espírito. Não é ser extrovertido. Mansidão aqui não é ser um cara pacato, não, pastor, pode cair a casa na minha cabeça, eu sou da paz, pastor. Não é isso. São características de Jesus que são formadas em nós. Então não importa se você é um cara extrovertido, alegre por natureza. Isso aqui é alegria espiritual. Entende? Então essas coisas devem crescer juntas na nossa vida. Né? Esse fruto comunica a ideia de que um processo está acontecendo e de crescimento. Uma árvore que não dá fruto é problemática, ela deve ser podada, e se não der fruto mesmo, ela é cortada. Pastor, como é que eu sei que eu sou crente? Esse fruto está crescendo em você? Está crescendo? Uma pergunta muito simples e muito fácil de responder. Pastor, eu estou na igreja há 10 anos, eu não vejo crescimento na fidelidade, na mansidão, na alegria, tal. Então, está na hora de você, sinceramente, repensar. Eu sou cristão de verdade? Ou eu sou um religioso? Eu sou alguém que vai na igreja? Eu nasci de novo? Então, irmãos, são perguntas importantes para a gente fazer para o nosso próprio coração. Porque aqueles a quem Deus regenera, quem lhe planta aquela divina semente, como diz Paulo, como diz Pedro, a consequência natural é o crescimento do fruto do Espírito. É um crescimento sempre contínuo? Não, porque nós somos pecadores. É um crescimento que ao invés de uma linha só, para cima, assim, ela é bem tortuosa. Mas se você pegar um filme da vida do cristão, está sempre apontando para cima. Ainda que tenha as quedas. Está sempre apontando para cima. Então, isso pressupõe crescimento, desenvolvimento. Então, ele nos purifica, nos renova e ele promove esse crescimento espiritual. Ele dá para nós esse fruto, mas esse fruto cresce quando eu alimento. Quando eu promovo as atitudes necessárias para fazer isso crescer em mim. Além disso, irmãos, o Espírito Santo também nos ensina e ilumina nossa mente para que nós entendamos a verdade de Deus na palavra. Veja o que diz Jesus em João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Paulo, já em 1 Coríntios 2,12, diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, é o Espírito que abre a nossa mente para a gente entender verdades espirituais. Então, é um tiro no pé você querer ler a Bíblia, ouvir uma pregação, ler um livro de exposição da Bíblia, sem antes orar pedindo a ajuda do Espírito. É você confiar na sua própria carne. Eu sou alfabetizado, eu sei ler, sei interpretar texto, vou entender a Bíblia. Não é isso. Paulo fala nesse mesmo capítulo que as coisas carnais são entendidas pelos carnais e as espirituais só pelos espirituais. Então tem gente que quase não sabe ler, nunca ouviu falar de teologia, mas conhece mais de Deus e da revelação bíblica do que você que estuda teologia. Por quê? Porque depende do Espírito. Entende? Então, não basta ter informações na mente. É conhecimento espiritual. Se não for conhecimento espiritual, sua cabeça vai estar cheia e seu coração vazio. Então, nós precisamos entender que é o Espírito que nos capacita e ilumina nossa mente para a gente entender a verdade do Evangelho, que é o que nos leva ao crescimento. Ok? Então, falamos que as grandes operações do Espírito são, primeiro, a salvação, que nós não participamos, exceto na parte do arrependimento e fé. Falaremos disso na próxima aula. Vimos também que uma outra grande operação especial é a santificação, que nós participamos. Ele dá para nós as ferramentas, dá para nós a semente divina, e aí nós somos responsáveis por fazer essa semente crescer, fazer o fruto do Espírito crescer em nós. E agora, irmãos, vamos para o terceiro bloco, que é pensar na terceira grande obra do Espírito, que é a capacitação. Então, é salvação, santificação e capacitação. O Espírito capacita os crentes. Em quê? Primeira coisa, ele nos capacita em nossas dificuldades, quaisquer que sejam. Lembra que ele é o Paráclito? Ele é o advogado, consolador, conselheiro, ajudador, aquele que é chamado para andar junto conosco? Então, ele nos capacita. O texto que mostra isso de modo fenomenal é Romanos 8, 26 e 27. O texto fala assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você se lembra que na última aula nós falamos que Jesus é nosso intercessor? Então, o Espírito também é. Nós temos 2 intercessores, 2 ajudadores. O Filho, Jesus, é o nosso intercessor junto ao Pai, sempre apresentando o seu sacrifício como a base para a nossa aceitação. E o Espírito é o nosso intercessor em nós. Ele nos capacita a orar. E a ideia aqui desses gemidos inexprimíveis não são gemidos do Espírito, são nossos gemidos. Não só em sofrimento, mas em incapacidade. Tem hora que você não sabe pelo que orar, como orar, por onde começar, porque você é fraco, assim como eu. Nós somos imperfeitos, incapazes. Então, quando nós não sabemos orar, o Espírito nos capacita e nos faz orar de acordo com a vontade de Deus. E mesmo quando a gente ora e ora errado, o Espírito Santo traduz a nossa oração para o Pai. É como se você falasse: Deus, me dá um carro novo. É meu grande sonho. Eu não vou ser feliz enquanto não tiver um carro novo. E aí o Espírito Santo fala: Pai, então, ele está pedindo um carro, mas ele não sabe o que ele está falando. O que ele precisa é de uma bela paulada para crescer na fé. Então, Pai, envia uma aprovação nesse crente aqui. Não é para o seu bem? Não é para o seu crescimento? Então, Pai, ele está pedindo uma casa aqui. Pai, isso não vai glorificar o teu nome. Dá isso para ele, dá outra coisa para ele. Muda o coração dele para que ele peça o que é certo. Então, o Espírito Santo, ele auxilia as nossas orações e ele, entre aspas, traduz nossas orações diante do Pai. Né? Então você fala: pastor, eu não sei orar. Não sei orar. Mas, tudo bem.
O Espírito ora por você. Ele sabe orar em seu lugar. Ah, então nem vou orar, pastor. Já que ele sabe, não, ele traduz a sua oração. Não é ele orando por você. Ele traduz a sua oração. Então, ore. Se eu pedir a coisa errada, ele vai traduzir. Ele vai traduzir. E ele vai responder a sua oração com aquilo que você precisa. Então você pede uma coisa, você pede o A, recebe o Z. Porque é o Z que você precisa. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós, de capacitação em nossas dificuldades, caminhando junto. Mas além disso, ele capacita-nos para o serviço e para as boas obras. Ele é aquele que nos dá capacidade para que a gente sirva ao nosso próximo e para que a gente realize boas obras que glorifiquem a Deus. Se o nosso grande chamado é amar a Deus, sobretudo, e ao nosso próximo, o Espírito Santo nos capacita nessas duas frentes. Como que ele faz isso? Olha o que diz aqui, Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui nós estamos falando de capacitação espiritual para o serviço, para a evangelização, para o fortalecimento do corpo de Cristo e assim por diante. Quando a gente pensa em capacitação, a gente pode pensar em pelo menos duas grandes frentes. Primeiro, a frente dos dons espirituais. O que são dons? Dons são literalmente presentes que Deus dá para os crentes, para que os crentes sirvam a Deus, promovendo o crescimento e o bem da igreja. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 12, versos 4 a 7, e depois o verso 11. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, o que é um dom? É uma capacitação espiritual para a edificação da igreja. Isso é um dom. Diferente de habilidade. Uma habilidade, a pessoa pode ter habilidade para cozinhar. É uma habilidade. Mas o dom, ele é uma capacitação que Deus dá visando o serviço na igreja e a edificação na igreja. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Nós temos algumas listas de dons no Novo Testamento. E nenhuma dessas listas é igual. O que sugere para nós que as listas não são exaustivas. Deus age concedendo dons de acordo com a sua vontade e necessidade da igreja. Então, uma coisa que eu gosto muito, que é o John Frame falando, ele fala assim: as listas dos dons não são exaustivas. Qualquer habilidade divinamente dada que edifica a igreja deve ser considerada como um dom espiritual. Eu não hesitaria em afirmar que a habilidade de cantar no culto é um dom espiritual. Ou a habilidade de cozinhar nas reuniões da igreja, ou em ministério de misericórdia. Ou a habilidade de gerenciar as finanças para o corpo da igreja. Então, se você é um crente em Cristo, Deus lhe deu um ou mais dons dos quais a igreja precisa para o seu ministério. Então, alguém sabe cozinhar naturalmente. E se você sabe cozinhar, você pode ser meu amigo. Você pode me chamar aí para um almoço e tal, a gente pode conversar mais. É uma habilidade. Mas quando essa pessoa é capacitada por Deus para usar talvez a sua habilidade natural para servir a igreja, para servir os que necessitam, para a edificação da igreja, isso é um dom. Entende? Então tem gente que quando chega na igreja fala, puxa, eu não sei fazer nada. Aí de repente se envolve no ministério A, B, C, chega no D, fala, nossa, eu nunca achei que eu sabia fazer isso, mas é tão fácil para mim. Então isso é dom. É o Espírito que dá. É Ele que concede dons para edificação da igreja. E aí, respondendo a pergunta da nossa irmã, a pergunta foi se alguém pode usar um dom fora desse ambiente de edificação da igreja, né? Biblicamente, não. O dom, ele é usado para a edificação da igreja e para a expansão da igreja. Então, o dom pode ser usado num processo de evangelização, de missão,
mas sempre visando o propósito de edificar a igreja para glorificar Cristo, tá? Então, exemplo, eu estou falando aqui de cozinhar, né? Porque já é quase meio-dia, gente, e aí não tem jeito, né? Então, o dom nunca é para meu autosserviço. Então, eu recebi o dom de cozinhar. Eu não vou pegar esse dom e chegar na minha casa e fazer uma comida maravilhosa e falar assim, nossa, Deus, obrigado por esse dom, olha o risoto que eu fiz aqui, obrigado por esse dom. Não, eu estou servindo a mim mesmo, né? A ideia do dom é sempre fazer para o outro, servindo a igreja e a expansão do reino de Cristo, ok? Bom, irmãos, então falamos aqui dessa capacitação, e a segunda parte da capacitação é o enchimento do Espírito. Então, Deus nos dá dons, e aí eu devo exercitar esses dons para a glória de Deus, para edificação e expansão da igreja, mas eu também sou chamado a buscar o enchimento do Espírito. Paulo fala isso, não é? Efésios 5, 15 a 21. Ele fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então eu sou chamado a me deixar encher pelo Espírito. Ou seja, não atrapalha. Deixa o Espírito te encher. Como é que eu deixo isso? De modo negativo, abandonando o pecado. De modo ativo, eu me aproximo de Deus em obediência, em santificação, em leitura bíblica, em oração. E aí eu vou me deixando ser cheio do Espírito. Interessante pensar que o batismo com o Espírito acontece em um momento único. Mas o enchimento acontece quantas vezes forem necessárias. Então pensa lá em Atos 2. Atos 2, todos são batizados com o Espírito. Ok? Todos são batizados. Só que depois em Atos 4, o texto fala que eles se reúnem, oram, a casa começa a tremer e todos são cheios do Espírito. Então, irmãos, a ideia é, nós precisamos constantemente buscar o enchimento do Espírito. E aqui que entra a fala do nosso irmão Hernando. É muito comum, dentro dos círculos de igrejas históricas, tradicionais, nós negligenciarmos esse mandamento, de buscarmos o enchimento do Espírito. Talvez por medo de sermos considerados neopentecostais ou sei lá o quê, a gente cai no outro extremo, de desobedecer a ordem de sermos cheios. Enquanto os nossos outros irmãos, que têm uma teologia diferente, estão buscando enchimento. E aí você vê mais frutos, você vê uma vida mais santa, você vê um ministério mais eficaz. Isso é regra, é padrão? Não, mas acontece. Então, se eu pudesse dizer aqui, fazendo uma meia-culpa para a ala reformada da cristandade, qual que é a nossa deficiência? Em buscar constantemente o enchimento do Espírito. E nós precisamos. Quando você não busca, você está negligenciando uma ordem bíblica e você está confiando na sua própria força. Ah, não, eu tenho a teologia correta. Ah, não, eu tenho a doutrina correta. Mas sem o Espírito não é nada. Nada. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E é assim que Ele nos capacita, nos dando dons, e nós somos chamados a usar esses dons, e também nos chamando a sempre sermos cheios do Espírito. Então, você acha que você está vazio e está com o tanque vazio? Busca enchimento. Busca ser cheio, que a promessa é que Ele nos encherá de acordo com a sua vontade. Amém? Irmãos, encerrando a nossa aula, eu quero fazer brevemente aqui alguns comentários, e eu vou gastar 4 minutos com isso. 4 minutos, pode ser? Então, começa a contar. Primeira coisa, eu queria falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Muita gente fala que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento, que ele só veio no Pentecostes. E, irmãos, isso é um erro. É um erro. Por 2 motivos. Primeiro, é muito nítido
em várias passagens que o Espírito Santo está agindo no Antigo Testamento. Como é que ele agia? Primeira coisa, capacitando pessoas para funções especiais, para ofícios especiais. Então lembra que falamos do rei, sacerdote, profeta, lembra disso? Então, aquilo era o Espírito Santo descendo para capacitar. Juízes também. Então ele agia capacitando pessoas para funções específicas. Mas não só isso. Nós estamos falando até agora que toda obra de salvação é feita pelo Espírito. Ninguém tem capacidade de se arrepender sozinho, de crer sozinho, de se regenerar sozinho. Alguém pode fazer isso? Mas isso é uma coisa só do Novo Testamento ou no Antigo também? No Antigo, os crentes podiam se auto-regenerar? Podiam ter fé sozinhos? Claro que não. Então a gente deve ler o Antigo Testamento à luz do Novo. E o Novo nos mostra de forma clara que a salvação é sempre obra do Espírito. Então no Antigo Testamento, Deus agia também como? Salvando pessoas e habitando nos crentes do Antigo Testamento. Sim, ele habitava nos crentes lá. Olha que texto fantástico. Ageu capítulo 2, versos 4 e 5. Mas assim diz o Senhor, Antigo Testamento. Seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Então, tá claro assim, tá evidente. O Espírito Santo habitava no povo de Deus no Antigo Testamento. Tudo bem até aqui? Pastor, então, qual que é a diferença? Se ele já habitava, já aplicava a salvação, qual que é a diferença então? Então, no Novo Testamento nós temos uma diferença muito grande. E essa diferença a gente pode ler em Atos 2, 14 a 18, e com isso a gente encerra. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Aqui é Pedro pregando logo após a descida do Espírito. Tudo bem? Você conhece esse texto. Baseado nesse texto e em outros, o que a gente pode entender da diferença? Primeiro, a diferença, irmãos, não é qualitativa. É quantitativa. Em que sentido? O Espírito Santo, no Antigo Testamento, agia de forma mais restrita. E no Novo Testamento, essa restrição sai. Então, pensando nisso, Pedro usa a profecia de Joel, que dizia que nos últimos dias o Espírito seria derramado. E aí Pedro fala, então, o que Joel profetizou está acontecendo aqui agora. Não é isso que ele fala? O que Joel profetizou está acontecendo agora. Ou seja, esse derramamento do Espírito é o fator que inicia os últimos dias. O que são os últimos dias? Esse período entre a primeira e a última vinda de Cristo. Isso são os últimos dias. Quer saber mais? Módulo de escatologia. Mas Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10 que sobre nós já chegou o fim dos tempos. Mas como? 2000 anos atrás? Como assim? É porque nós estamos nos últimos dias. Esse período escatológico foi inaugurado pela descida do Espírito. Além disso, irmãos, esse Espírito é derramado na sua plenitude. O que antes era restrito foi derramado em sua inteireza. Antes eram gotas, agora é a cachoeira inteira. Ele foi derramado de forma em plenitude sobre nós. Outra coisa, no Antigo Testamento, o Espírito, salva algumas exceções, era derramado, ele habitava nos israelitas, o povo escolhido. No Novo Testamento, o Espírito não está mais só em israelitas, é para a gente de todas as nações. E esse é o sentido das línguas. Todas as línguas falando de Cristo e da sua salvação. Então, o que acontece em Atos 2 é uma inversão da Torre de Babel. Na Torre de Babel tem aquela confusão e as nações se espalham.
Em Atos 2, Deus capacita os discípulos a falarem em outras línguas para gerar unificação no corpo de Cristo. Entende? Além disso, no Antigo Testamento, Deus capacitava algumas pessoas para alguns serviços: reis, profetas, sacerdotes e juízes. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo capacita todos os crentes para serem, ao mesmo tempo, sacerdotes, reis e profetas. Lembra lá de 1 Pedro 2,9? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, sacerdote e rei. Nação santa, povo adquirido, a fim do quê? De proclamarem, profetas, proclamarem as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no Antigo Testamento, talvez aqui é a maior diferença. Ele era derramado sobre algumas pessoas, não para salvação. Para salvação, todo crente tinha o Espírito. Mas para capacitação, era só sobre reis, sacerdotes, profetas e juízes. No Novo Testamento, todo crente recebeu o Espírito. Paulo fala em 2 Coríntios 1, 22 e 23. Ele nos ungiu. Quem era ungido no Antigo Testamento? Rei, sacerdote e profeta. Você que é crente, você tem a unção do Espírito. E agora todo crente é um rei, um sacerdote, um profeta, capacitado para servir a Deus. Então essa é a diferença. Não é de qualidade, é de quantidade. É o mesmo Espírito atuando de forma irrestrita. Nós estamos, entre aspas, na era do Espírito, na qual ele atua de forma plena em toda a sua igreja.